Olá, queridas, a graça e a paz. Aqui é a pastora Evelyn e vamos dar início ao nosso penúltimo capítulo do Evangelho de João. Hoje vamos estudar o capítulo de número 20. Amém? Você já leu o capítulo? Podemos começar? Vamos orar então? Pai, muito obrigada. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado, tem abençoado a nossa casa. Obrigada também, Senhor, por esta mulher que tem conseguido romper, tem conseguido vencer os desafios, talvez o desânimo, o cansaço, mas ela venceu e ela está conseguindo concluir aí para a Tua glória. Esse estudo talvez é o primeiro estudo bíblico dela, ou talvez não é o primeiro, mas de qualquer forma, Senhor, é louvável essa atitude, porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor mesmo nos orienta através da Tua palavra, que nós precisamos conhecer, meditar e conhecer para poder receber tudo aquilo que o Senhor tem para revelar ao nosso coração através do estudo da Tua palavra. Eu apresento esse momento em Tuas mãos, que todas as distrações caiam por terra, que essa mulher ela possa estar focada, com o coração, a mente, os olhos e os ouvidos abertos, para ouvir e receber tudo que o Senhor tem para nós neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Queridas, esse capítulo de número 20, já estamos caminhando realmente para o fim do ministério de Jesus, porque aqui ele já começa na ressurreição. Ontem nós estudamos o processo do julgamento, né, até a morte de Jesus. E aqui no capítulo 20 já começa com a ressurreição. E aí vai falar que ele aparece primeiro para Maria Madalena, depois ele vai aparecer para os discípulos e para Tomé. Isso é o que nós vamos estudar e ver neste capítulo. Amém? Vamos começar logo no versículo de número 1, vai dizer que Maria Madalena chegou ao sepulcro, né, e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, existem vários motivos pela qual Jesus aparece primeiro a ela. E um deles é porque ela foi visitar o túmulo antes de todo mundo, né? Ela chegou primeiro. Então, quando ela chega, ele já tinha ressuscitado. Então, provavelmente os discípulos eles ainda estavam se escondendo para não serem presos, porque nós sabemos que da mesma forma que eles estavam atrás de Jesus e o prenderam e fizeram tudo aquilo com ele, eles queriam fazer o mesmo com os discípulos. Então eles estavam ainda com medo e escondidos. Maria Madalena, ela é uma das mulheres que esteve junto à cruz na hora da morte de Jesus. Nós vemos isso no capítulo 19, no versículo 25. Poucas pessoas estavam ali no momento da crucificação. Maria, João, Maria, mãe de Jesus, Joana e uma outra mulher que agora eu não estou me recordando o nome, mas no capítulo 19 tem. Então, haviam cerca de 6 pessoas na cruz, ali aos pés da cruz, enquanto Jesus estava preso no madeiro, né, crucificado, e acompanharam todo o processo até tirarem o corpo dele dali. E Maria Madalena é uma delas que estava ali até a hora da morte. Ela não conseguia se afastar de Jesus, porque ele verdadeiramente tinha transformado a sua vida. Maria Madalena era uma mulher extremamente grata ao que o Senhor tinha feito na vida dela. Você sabe que ela é aquela a qual Jesus libertou de 7 demônios. Então era uma mulher atormentada. Você encontra essa referência no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 9. Ela era atormentada por 7 demônios. Então, a partir do momento que ela encontra com Jesus e ela consegue ser liberta, ela transforma de vez a sua vida e ela passa a ser uma das seguidoras de Jesus e uma seguidora muito fiel, tanto que foi até o momento da sua morte. E
É interessante porque nós aprendemos que o amor de Jesus, ele abre portas para novas surpresas e nos transforma em mensageiros de boas novas, porque você vai ver mais à frente no versículo 17 e 18 que quem Jesus vai pedir para ir avisar os discípulos é ela. Então, uma mulher que até então não, mas durante um bom tempo da sua vida carregava vergonha, carregava humilhação, era uma mulher que não tinha nada de bom para contar, só falava coisas tristes, o passado dela era terrível. Ela, depois que teve um encontro com Jesus e foi fiel realmente até o momento da sua morte, ela se tornou uma mensageira de boas notícias, porque foi ela que disse que o Messias havia ressuscitado. Aqui no versículo 2, Maria, depois de ter chegado lá e visto, né, que a pedra não estava lá, havia sido removida, ela vai atrás dos discípulos. É interessante porque Maria, ela pensou primeiro nos discípulos líderes, né, que era Pedro e João, que era o discípulo amado, como o texto está descrevendo aqui para nós. Ela pensou primeiro nesses dois e ela correu para dar notícia para eles primeiro. E é interessante que aos olhos de Maria, Pedro continuou sendo o líder do grupo, apesar de ele ter negado Jesus aquelas 3 vezes. Para ela, ele continuava sendo ali o líder. E a notícia de Maria sobre a sepultura aberta criou nos discípulos o mesmo temor que tinha se apossado do coração dela. O quê? Que alguém havia levado o corpo. No momento em que ela chega e vê que a pedra havia sido removida, ela imediatamente achou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. E o mesmo aconteceu com os discípulos no momento em que eles recebem a notícia. Continuando aí no 3 e o 4, diante dessa notícia, a preocupação levou o quê? Os 2 discípulos a saírem correndo. O texto diz que eles foram correndo e acabaram deixando Maria para trás. A mesma preocupação levou o que? João a correr mais rápido do que Pedro, porque o texto vai dizer que o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, chegou primeiro. Então João, ele, sem dúvida ali, ele correu muito mais rapidamente e ele chegou primeiro do que Pedro ao sepulcro, apesar dos dois terem saído na mesma hora, ali no local em que eles receberam a notícia. Mas deve-se levar em conta também o fato de que João era bem mais jovem do que Pedro. Então, nesse momento, isso o ajudou, né? Então, ele conseguiu chegar lá primeiro e deixou Pedro e Maria ali para trás. Continuando aí no versículo 5, 6 e 7, apesar de João ter chegado primeiro, ele não entrou, ele parou na porta e ficou olhando da porta. Já Pedro não, logo que ele chega depois de João, ele já vai entrando. Essa é uma característica de Pedro, ele é muito ousado, ele era muito ousado. Então Pedro, ele não parou na entrada para olhar, mas ele entrou e pôde ver melhor do que João a disposição das vestes no sepulcro, porque você sabe que o corpo ele era envolvido em panos de linho. Nós vimos isso quando nós estudamos sobre Nicodemos, lá no capítulo 3, onde eu falei que Nicodemos foi um daqueles que ajudou no sepultamento de Jesus, porque ele doou as especiarias, ele doou os linhos, né, os tecidos para envolver, que era usado para envolver o corpo, né, do morto. No caso, era Jesus. Então Pedro, quando ele entra, ele vê como estavam ali essas vestes. E ele observou algo interessante, que elas não estavam amontoadas, não estavam jogadas de qualquer maneira. O lenço que estava assim na cabeça, porque o corpo era envolvido em um lençol de linho, né? E na cabeça, aí o morto, né, era colocado ali naquela pedra. E por cima da cabeça era colocado também um lenço de linho.
Então, quando Pedro chega, ele se depara o quê? Com a cena de toda aquela vestimenta dobrada, né, colocado no lugar do lado, e o lenço também que estava na cabeça, tudo arrumadinho, dobrado. E isso nos deixa muito claro que Jesus ele não saiu ali desesperado. Ele levantou calmamente, com muita tranquilidade, e ainda dobrou todos os panos, ele não saiu dali como um fugitivo, como alguém em quem precisava, né, sumir novamente, não. Ele ressuscitou com muita tranquilidade. Mais uma vez ele vai e deixa esse sinal ali, já sabendo que alguém iria encontrar. Mas nesse momento eles não entenderam, eles logo acharam que ele teria tido o corpo roubado. Então, se o corpo ele realmente fosse removido do jeito que eles imaginavam, seria estranho ter deixado os lençóis, né? Porque seria levado tudo junto, não ia levar o corpo nu, despido. E mais estranho ainda é que o lenço estivesse tão cuidadosamente arrumado. Isso daí foi proposital, né? Jesus dobrou e colocou direitinho, arrumadinho, como um sinal mesmo, para que eles se lembrassem da promessa que Jesus havia feito, que ele ressuscitaria. Então, era uma evidência que, de fato, o corpo não havia sido roubado como eles imaginavam. Ali, em seguida, né, João, o outro discípulo, aqui no versículo 8, ele entra, encorajado já pela atitude de Pedro ter entrado, então logo em seguida ele entra, e João também, ele observa a cena. Só que diferente de Pedro, que estava ali ainda meio tentando entender o que tinha acontecido, achando que tinham roubado, João não. João, quando ele vê aquela cena, ele realmente creu que o Senhor tinha ressuscitado. Aí você vai ver mais à frente, a partir do versículo 10, né? Porque enquanto eles estavam lá, dentro do sepulcro, acontecendo tudo isso que nós falamos, Maria Madalena, aqui no versículo 11, ela ficou na entrada do sepulcro chorando. Ela não entrou, ela ficou ali esperando eles voltarem. Ela permaneceu ali no lugar e ela, né, de alguma forma tentando encontrar alguma pista sobre onde Jesus estava. E também lutando contra uma dupla tristeza, primeiro pela morte de Jesus e agora pelo desaparecimento do corpo do mestre, que para eles era sagrado, né? Então eles estavam profundamente abalados e tristes com esse desaparecimento. E diante de todo esse cenário, ela ainda conseguiu ver algo que os dois discípulos não viram, que foram os dois anjos vestidos de branco que estavam sentados onde estava o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira, como diz o versículo, e outro aos pés. Eles não viram, mas ela viu. Aí depois de tudo isso, ela vê, né, os anjos vestidos de branco, eles perguntam para ela por que ela está chorando, né? Você vai ver aí no desenrolar dos versículos 13, 14, 15, e aí lá no 16, quando Jesus, né, o anjo no caso, que ela tinha visto um homem parecido, ela pensou que fosse o jardineiro que cuidava ali do jardim. E aí ela tá ali, tem um breve diálogo com ele, e quando ele diz Maria, quando ele chama ela pelo nome, no mesmo instante ela reconhece, e ela diz Rabone, que significa mestre em hebraico. Então aqui no versículo 17, ela tenta segurar ele, né, para ele não sumir novamente, não ir embora. E Jesus ali, ele queria dizer, quando ele fala para ela não segurar ele, era porque ele não subiria naquele exato momento. Nós sabemos que Jesus ainda ficou 50 dias aqui na terra depois que ele ressuscitou. Então ele diz assim, olha, não me segura, eu não vou para o Pai agora. Ele não ia subir naquele momento. E Maria ia ter ainda outra oportunidade de vê-lo. E enquanto isso, ele tinha algo para ela fazer, que era o quê? Ir até os discípulos e avisar o que tinha acontecido, que ele havia ressuscitado. Então ali ela se torna nessa mensageira dessa notícia maravilhosa que alegrou e muito e trouxe a esperança de volta a todos os discípulos. Aí no versículo 19, já na quinta-feira à noite,
Jesus terminou ali a sua fala preparando os discípulos para que eles ficassem em paz durante a sua ausência. A paz é a primeira palavra para eles depois que Jesus ressuscitou. A primeira coisa que ele vai falar com os discípulos é: a paz seja convosco. É o maior presente, sem dúvida, de Jesus para nós aqui na terra, né? Aí aqui no versículo 21, novamente ele vai dizer, né? A paz seja com vocês. Mas a primeira paz aqui no versículo 19 foi para quê? Para aquietar o coração deles, porque eles estavam trancados, reunidos, trancados, escondidos, com medo dos judeus, e ali Jesus aparece no meio deles. Então ele fala, essa primeira paz que ele libera foi para aquietar o coração deles, e a segunda, essa aqui do versículo 21, foi para prepará-los para uma nova declaração da sua missão. Então até aqui nada tinha mudado no plano do mestre para eles, ok? Porque a missão que Jesus ia ter com eles agora era o quê? Prepará-los para enviá-los depois que Jesus fosse assunto aos céus. Aqui no versículo 22 tem a expressão, né, que Jesus fala, soprou sobre eles. Isso faz lembrar a criação do homem, lá em Gênesis 2:7. Como anunciando a nova criação aqui agora sobre eles, resultando não apenas da inspiração, né, dali do sopro mesmo de Deus, como foi ali em Gênesis, como mas sim como uma simbologia do Espírito Santo que já iria vir sobre eles, tanto que Jesus fala, recebam o Espírito Santo. Esse momento aqui não exclui a vinda do Espírito Santo sobre eles lá em Pentecostes, ok? Isso daqui não exclui. O Pentecostes foi outra coisa que aconteceu ali. Isso aqui foi algo que Jesus estava ali preparando eles, estava equipando eles para aquilo que eles iam precisar, para a tarefa que estava aí à frente deles, conforme nós vamos ver aí a seguir no decorrer do estudo. Então, o que você precisa entender é que esse momento que Jesus sopra sobre eles e diz, receba o Espírito Santo, não excluiu a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, ok? Isso aqui foi outra coisa, foi por outro motivo. Ali nos versículos 24 a 25, João tá contando pra gente, ele deixa claro ali que Tomé, também chamado Dídimo, né, não estava no momento que Jesus aparece para eles. Ele estava ausente, mas João não explica o motivo nem onde Tomé estava. A única coisa que ele diz é que ele não estava presente. E a narrativa dos outros dizendo porque os outros discípulos estiveram com Tomé depois e falaram que viram Jesus e enfatizaram que viram as mãos, né, o ferimento dos cravos nas mãos de Jesus. Mas Tomé, além de querer ver, ele exigiu o quê? Tocar, como condição para que ele pudesse crer que Jesus estava vivo. Daí vem o famoso ditado que eu preciso ver para crer, não é? É por causa de Tomé, tem que ver para crer, mas no caso aqui ele não só quis ver, ele quis tocar. Ele exigiu tocar, se ele não tocasse, ele não ia crer que Jesus estava de fato vivo. É interessante que aí os versículos vão dizer que uma semana depois desse acontecimento, os discípulos estão mais uma vez reunidos e Jesus aparece novamente no meio deles. E então ali ele fala com Tomé, diz a ele, olha, pode tocar aqui. Então Tomé toca e nesse momento ele tem as suas dúvidas completamente removidas e ele mostra também uma grandiosa declaração de fé diante do desafio de Jesus, que foi de pedir para que ele realmente tocasse. Então ele chega e diz, Senhor meu e Deus meu. Ali ele reconhece, ele sabia que de fato ele se encontrava na presença do próprio Deus. E aqui no versículo 29, para a gente encerrar, porque me viste, essa frase aqui, deixa eu ver aqui como está na minha Bíblia. Porque você me viu, a minha versão é NVI.
tá assim: então Jesus lhe disse, depois que Tomé toca nele e crê, né? Ele diz: porque você me viu, você creu? Ele está perguntando. E aí ele vai dizer: felizes os que não viram e creram. Então, porque me viste? Essa frase nada indica que Tomé tocou no Salvador. A visão, no caso ali, foi o suficiente, embora Jesus pede que ele toque. Na verdade, ele só, no momento em que ele está de frente com Jesus, a visão para ele foi o suficiente. Mas o que dizer das multidões que não teriam a oportunidade dessa visão? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade que Tomé teve de ver, que os discípulos tiveram de ver Jesus, de estar com Jesus, né? Eles viram, e aqui nós não estamos falando apenas das marcas dos cravos. Aqui Jesus está dizendo também que aqueles que viram Jesus e não creram, né? Tantos andaram com Jesus, tantos viram milagres, estiveram ali naquele tempo e não creram. E daí Jesus vai e fala: bem-aventurado ou mais que feliz. Bem-aventurado significa mais que feliz. Aqueles que não viram, mas creram. Então Jesus aqui estende isso a nós, porque nós não vimos Jesus, né? Nós não andamos com Jesus, nós não fizemos parte daquele tempo onde Jesus esteve de uma forma corpórea aqui na terra. Mas nós cremos, amém? Através do Espírito Santo que habita em nós, da revelação do Espírito Santo, nós temos a certeza de que Jesus ressuscitou e de que Ele está vivo e que em breve Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia! Eu tenho certeza disso, o meu coração anseia, eu sei que o seu coração anseia por esse dia. E logo, logo nós vamos receber essa herança, o cumprimento dessa grande promessa do Senhor para a sua igreja. Amém? Bom, querida, nós chegamos aí ao final desse capítulo tão maravilhoso. Eu espero que tenha falado profundamente ao seu coração. Amanhã eu te espero aqui novamente para o nosso último capítulo do Evangelho de João. Que Deus te abençoe.